Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Eu, a professora Giane, estou aqui novamente com vocês para mais uma aula de matemática, ok? Vamos relembrar nossos combinados para a nossa aula, realizar as atividades no Classroom, né? Realizar as atividades para ter a presença na chamada de vocês e também aqueles alunos que assistem a aula pela TV, né? Realizar as atividades, entrar em contato com a escola e enviar as atividades, certo? Tudo bem? Tudo certo para a aula de hoje? Empolgados? Então, vamos lá! Na última aula, a gente estudou o quê? Números racionais, né? As frações, os números decimais, resolvemos vários exercícios. E na aula de hoje, a gente vai resolver um pouco mais de exercícios envolvendo o quê? As frações mistas, as frações próprias e as frações impróprias, ok? A professora retomou um pouquinho do que elas são na última aula e hoje vamos estudar um pouquinho mais, certo? E antes de começarmos a resolver esses exercícios, vamos corrigir o desafio. Conseguiram resolver? É bem legal, não é? Então, o desafio era o seguinte: usando uma bicicleta, Carlos percorreu 15,5 km na primeira hora e mais 12,25 km na segunda hora. Quantos quilômetros ele percorreu nessas 2 horas? Então, percebam, ele percorreu um tanto na primeira e mais outro tanto na segunda. Se eu quero saber das 2 horas, eu vou fazer o quê? Somar. Vou juntar as duas quantidades e verificar qual é a resposta certa, certo? Então, a professora trouxe aqui para vocês 2 maneiras de resolução. A primeira maneira é essa aqui, a professora vai fazer também no quadro com vocês, tá? Para vocês acompanharem. Então, a primeira maneira, né, vou pegar aqui as minhas 2 frações, que são as 2 partes que ele percorreu. Então, a primeira era 15,5 km, ok? Então, como que a gente pode resolver aqui? A professora explica para vocês que eu posso fazer o quê? 2 vezes o 15 e somar com quem? Com o 1 que eu tenho aqui no meu, o quê? Numerador, certo? Então, quando eu faço isso, eu vou repetir a minha parte, né? Que é o meu denominador. Então, 2 vezes 15, que está ali no slide também, né? Mais quem? Mais o 1. 2 vezes o 15, o que que é? 2 vezes 15 é 30, né? E 30 mais 1 é o quê? 31. Então, eu achei que a minha primeira fração, que é uma fração imprópria agora, né, é 31 meios, certo? Transformei meu número misto em fração o quê? Imprópria. Por que mesmo que a fração imprópria? Porque o meu numerador, ele é o quê? Maior que o denominador, ok? Qual que era o outro tempo percorrido mesmo? O outro era o quê? 12 inteiros e 1/4, certo? Fazendo da mesma forma. Então, vou fazer o quê? 12 vezes o 4, né? O 4 vezes o 12, mais o 1. Repito o meu denominador, que é 4, certo? E eu faço 4 vezes o 12, que é o quê? 48, né? Mais 1, eu tenho o quê? 49, o quê? 49/4. Agora eu vou adicionar os 2 tempos, as 2 quilometragens, certo? Então, eu tenho aqui 31 meios, mais o quê? 49/4. Nossa, professora, mas como que eu vou adicionar essas 2 quantidades se elas têm denominadores diferentes? Como que é mesmo? MMC. Lembram lá? Entre quem o MMC? Entre 2 e entre o 4. Isso mesmo. Lembrando que o MMC é uma decomposição de números em fatores primos. Começo pelo número primo, certo? Pelo primeiro número primo, que é o quê? O 2. Então, eu vou dividir por 2 primeiro. 2 divididos por 2, eu tenho 1. 2 na tabuada do 2 é 1. E o 4 na tabuada do 2? Também posso dividir? Posso sim, maravilha. 4 divididos por 2 é 2. Lembram que lá, para calcular o MMC, eu preciso chegar no 1, certo? No meu primeiro número, já cheguei no 1. Agora eu vou para o 4, né? Já cheguei no 1? Ainda não. Então, vou continuar o quê? Dividindo por quem? Por 2, porque o 2 tem na tabuada do 2. Então, 2 divididos por 2 é 1. 2 na tabuada do 2 é 1. Agora, encontrei os meus 2 fatores e eu vou fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2 é o quê? 4. Então, esse vai ser o meu novo denominador. Não vai ser mais o 2, certo? Ele vai ser o 4 para os 2, porque eu encontrei o menor múltiplo comum entre os 2. Lembrando que aqui, agora eu faço o quê? 4, eu vou dividir por 2. Quanto que é 4 divididos por 2?
4 divididos por 2 é 2. Ah, ótimo! E 2 vezes 31, quanto que é? 62. Ótimo! Agora, minha outra parte. 4 divididos por 4. Quanto que é? 1, né? E 1, que eu encontrei aqui, vezes 49, 49. Agora, já está um pouquinho mais simples. Eu só vou somar 62 com 49. Quanto que é 62 mais 49? Até a professora colocou no slide para vocês, que é o quê? 111 quartos. 111 quartos. Mas eu ainda não cheguei na minha resposta, porque 111 quartos de quilômetros, quanto será que vai dar isso, né? Então, voltando aqui, no próximo slide, a professora colocou para vocês como que fica essa divisão. Vamos verificar? Então, aqui, ó. Eu somei, igual a professora fez no quadro, né? E fiz a divisão de 111 por 4. Quando eu fiz essa divisão, o que aconteceu aqui? Acompanhem comigo no slide. Eu peguei primeiro aqui o 11. O 11 na tabuada do 4, porque começo verificando qual que é o maior. 1 é maior que o 4? Não. 11 é maior que o 4? Sim. Então, quer dizer que eu consigo dividir por 4. Então, 11, vou lá na tabuada e procuro 4 vezes quanto que dá 11. Não tem, professora, mas tem um número próximo. Tem? Que é o 4 vezes 2, que é 8. Ótimo! Agora aqui eu fiz a divisão, né, aqui pelo método longo, né, para vocês perceberem o passo a passo. 11 menos 8, eu tenho aqui 3, certo? Mas o 3, ele é menor do que o 4. Vocês sabem que a gente precisa verificar o quê? Baixar o próximo número que eu tenho, que é quem? 31. Agora, 31 na tabuada do 4. 4 vezes quanto que é 31? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Passou. Então, vou fazer o quê? 4 vezes 7, 28, certo? E 31 menos 28? Ou então, 28 para chegar em 31. Quanto que é? 3. Ótimo, estou finalizando a minha divisão. Mas o que acontece? O 3 é menor do que o 4. O que eu preciso fazer? Torná-lo maior. Como que eu faço para torná-lo maior? Eu vou ter que colocar aqui um zero, certo? Coloquei um zero. Mas com isso, também eu vou colocar o quê? Uma vírgula, certo? Lá na minha divisão, para que eu consiga tornar esse 3 maior, para que ele consiga tornar 30. Agora, voltei com o meu 30. E novamente eu vou usar quem para dividir? O 7. 4 vezes 7, 28. Aí eu tenho meu 30 menos o 28, eu vou ter o quê? 2, certo? Cheguei novamente num probleminha, né? Porque o 2 é menor do que o 4. Tem que torná-lo maior. Então, novamente, vou colocar aqui um zero para acompanhar o 2, para torná-lo 20, né? Mas não vou colocar mais uma vírgula na minha divisão, não. Só coloco uma vírgula, certo? Então, eu tenho 20. Agora, eu vou pensar 4 vezes quanto que vai dar o 20? 4 vezes 5, que vocês já sabem. 4 vezes 5, 20. Ótimo! 20 menos 20, nada. Zerei a minha conta. Qual foi o resultado que eu encontrei? 27,75. Então, qual que é a minha resposta? 27,75 quilômetros, ok? E a outra maneira que a prof trouxe para vocês? Também é trabalhando com a parte inteira e com a parte decimal, certo? Agora aqui, a professora separou a parte inteira da parte decimal. Olha que legal! 15 inteiros mais meio. Nossa, mas meio, vocês sabem que 1 divididos por 2 é 0,5, né? Nossa, como ficou fácil! 15 mais 0,5, 15,5, certo? E a outra fração? 12 inteiros e 1/4. 12 inteiros mais a parte fracionária, 1/4. 1/4 vocês também sabem que é 0,25, porque R$1 para 4 pessoas não é 25 centavos para cada uma? Vocês já sabem. Então, 12 mais 0,25 vai dar o quê? 12,25. Vou somar as duas quantidades agora. 15,5 mais 12,25, eu vou ter o quê? 27,75, que foi o mesmo resultado que encontramos da forma anterior. E o que tem isso? Problema nenhum. Você vai resolver aquele com que você mais gosta, aquilo que você mais sentiu facilidade. Tem que fazer a 1 ou a 2? Não. Escolha aquilo que você mais gostou. Então, hoje, vamos para o nosso primeiro praticando, que vai envolver também um pouco mais de frações e essas representatividades. E olha só o que esse praticando envolve. Ele diz o seguinte: Helena foi ao mercado e comprou uma caixa com 1 dúzia de ovos para fazer um doce.
Ao abrir a caixa, verificou que 4 estavam quebrados e ela não poderia mais usá-los. Então, letra A, pergunta o seguinte: qual fração corresponde aos ovos quebrados? E a letra B, qual fração representa a quantidade de ovos que Helena poderá usar? Uma dica da professora: verifiquem quantos ovos primeiros foram quebrados e quantos não foram, certo? A partir disso, vocês conseguem verificar as duas frações. Um tempinho para vocês.
Descobriram, pessoal, quais são as frações? Como que fica? Vamos lá? Então, aqui, a letra A, né? Ele queria saber qual a fração que corresponde aos ovos quebrados. Mas primeiro, a professora disse para vocês qual era a dica? Verificar, né, quantos quebrados que o problema trouxe e também quantos que a Helena, poderia utilizar. Então, 4 foram quebrados, logo 12 menos 4, 8. 8 ela poderia utilizar. Perceba como que está dividida a caixa com os ovos. Uma dúzia, né, com os 12 ovos. Olha como que a professora fez, dividiu em 3 partes iguais. Por que será que a professora dividiu em 3 partes iguais? Não foram 4 quebrados? Então, separamos de 4 em 4. Com isso, verificamos que quantas partes conseguimos montar? Conseguimos montar 3 partes. E dessas 3 partes, quantas partes foram quebradas? Quantos ovos estavam ali? 4, que corresponde a quê? A uma parte. Então, 4 ovos foram quebrados, um total de 12. E essa fração eu posso encontrar uma fração irredutível, né? Simplificando, por quê? 12 divididos por quanto que dá 3? Divididos por 4. 12 divididos por 4, 3, certo? E 4 divididos por 4 também é 1. Então, quer dizer que essa fração corresponde ao quê? 1/3. Eu peguei a minha caixa, dividi em 3 partes e uma parte foi quebrada, certo? E a letra B fala qual fração representa a quantidade de ovos que Helena poderá usar, não é? Novamente, temos aqui as 3 partes, sabemos que uma parte está quebrada. E quantas partes poderíamos utilizar? Nossa, ficou fácil, né? 2 partes de um total de quantas? De um total de 3. Olha que legal! Isso com o desenho. E sem o desenho? 8 ovos, um total de 12 ovos. Simplificando a minha fração, qual tabuada que tem o 8 e o 12 na mesma tabuada? Novamente, quem? O 4. 12 divididos por 4 é 3. 8 divididos por 4 é 2. A fração de ovos que a Helena poderá utilizar é o quê? 2/3 da minha caixinha, da caixinha da Helena. Ok? Agora vamos para o nosso primeiro probleminha, certo? Vamos analisar, pensar como que fazemos para resolver. Mariana comprou 20 garrafas de suco para a sua festa de aniversário. Só que o que aconteceu? Foram consumidos 4/5 dessa quantidade, certo? Quantas garrafas foram consumidas? Total 20. 4/5 que foi consumido. Como será que eu vou fazer para descobrir isso? Vamos lá, tempinho para vocês. Pensem aí.
Conseguiram resolver o probleminha, pessoal? Como é que ficou lá? Quantas garrafas vocês encontraram? Vamos verificar? Então lá, olha como que a prof separou para vocês aqui. Era 4/5, né? Então o que quer dizer o 4/5? O 5, o denominador da minha fração, representa o quê? O total de partes. Então o que eu fiz? Peguei e dividi em 5 partes, como se fossem 5 caixas, por exemplo. Se dessas 5 partes, olha, estão todas cheias, vamos supor aqui, né? 5/5 representa o quê? As 20 unidades, representa cheio, o inteiro, completas. Quando aconteceu a festa, foram consumidos o quê? 4/5. Mas é importante eu saber quantas unidades vão em cada uma dessas caixas. Então, como que fica mais fácil que a professora encontrou de representar para vocês? Então, uma parte, ou seja, 1/5 das 5 caixas, vou ver uma caixa e dentro dela vai ter quantas garrafas? 20 divididos por 5 partes. Então, quer dizer que dentro dessa caixa vai ter o quê? 4 garrafas. Uma caixa com 4 garrafas. Mas foram consumidas 4 caixas, vamos supor, ou seja, 4 partes. Então, eu vou fazer o quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou 4 vezes 4, que é quanto? 16 unidades. Então, na festa, foram consumidas 16 garrafas, ok? Agora, nós praticando número 2 de hoje, certo? Fala de quem? Da Marta. E ela está fazendo sanduíches para a sua festa de aniversário. Olha lá, ela montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Um pouquinho diferente da Mariana. Agora, a Marta, ela tem 16 que correspondem a uma parte só. O que ele pede? Quantos sanduíches Marta vai montar para a festa? Quer saber todos. Quantos que serão necessários que ela produzir? Então, letra A, 16. Letra B, 64. Letra C, 36. Ou letra D, 72. Qual será? Um tempinho para vocês.
pessoal, qual que foi a quantidade de sanduíches? Vamos verificar? Então lá, a professora trouxe para vocês novamente a divisão em partes, né? Então, nós estudamos ali no probleminha que uma parte equivalia a 1/4. Então, quer dizer que se é 1/4, esse 4 que está aqui corresponde ao total de quantas partes? De 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes. E também dizia que esse 1/4 corresponde a 16 sanduíches, certo? E ele queria saber quantos sanduíches no total Marta estará produzindo. Então, na primeira parte 16, na segunda mais 16, na terceira mais 16, na quarta mais 16. Eu posso somar 16 mais 16 mais 16 mais 16, ou eu posso multiplicar 4 partes vezes 16, que eu encontrei quantos? 64. Então, Marta vai montar 64 sanduíches para a festa, ok? Agora vamos para o nosso próximo praticando. Mais um probleminha para vocês pensarem e estudarem, ok? Então, aqui diz o seguinte: uma fábrica produz N brinquedos para certa loja. Vou parar um pouquinho. N brinquedos, quer dizer esse N? Uma quantidade que eu não conheço. Ele está representando algo que eu não sei, por isso que está com a letra N, ok? Na entrega, 75 brinquedos apresentavam algum defeito, correspondendo esses 75, né, a 1/6 dos brinquedos que foram produzidos. E ele pergunta o seguinte: qual o valor de N? Ou seja, qual o total de brinquedos que a fábrica produziu, certo? Então, uma parte equivale a 75, como se fosse uma caixa das 6. Olha que interessante. Quanto que eu vou ter no total? Pensem da mesma forma que o probleminha anterior. Mais um tempinho para vocês.
pessoal? Verificaram os brinquedos? Vamos lá? Então, aqui. 1/6 correspondia a quanto? 75 brinquedos estavam com defeito. Então, novamente, a professora trouxe uma representação para facilitar o entendimento de vocês. Então, 1/6, como se fossem 6 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma caixa tem o quanto? 75 brinquedos. Ele quer saber qual que é o total de brinquedos que foram enviados para essa loja. Então, o total é quanto? 6/6, não é? Tudo. Então, o que eu posso fazer? 6 caixas vezes 75 brinquedos, que serão quantos? 450 brinquedos, ok? Agora vamos para mais um problema. Hoje estamos com muitas análises de problemas, não é? E esse próximo traz mais um outro dado para vocês, que fala do quê? Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. E quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Então, eu estou com 224 pessoas, certo? E dessas 224, ou seja, desse total, uma parte, ou seja, uma parte da divisão por 8, certo? Nasceram, né, na região nordeste. Quantas pessoas nasceram na região nordeste? Vamos pensar? Calculem lá, tempinho para vocês.
Vamos verificar, pessoal, então, quantas pessoas que nasceram na região Nordeste, desse total de 224? Então, vamos verificar lá, né? Então, a professora vai colocar aqui no quadro para vocês como que a professora vem falando. Então, eu tinha o quê? Que eram 224 pessoas, certo? Então, dessas 224 pessoas, uma parte, ou seja, o quê? Como que ele trouxe ali? 1/8. 1/8 nasceu na região Nordeste. Como que a professora explicou para vocês? Dividir em partes, como se fossem em caixinhas, né? Às vezes é estranho pensarmos em colocarmos pessoas dentro de caixinhas, mas é só uma situação a ser analisada. Então, eu peguei o meu todo e dividi em quantas partes iguais? Em 8 partes. Então, vamos verificar aqui, ó. 8. Olha, a professora está fazendo aqui o espaço, né, das 8 partes, certo? E o que acontece? Uma dessas 8, ou seja, uma parte apenas de todas essas que eu desenhei para vocês, que eu estou pintando de laranja aqui, corresponde às pessoas que nasceram na região Nordeste, certo? Então, como que eu faço? Se eu sei que tudo, ou seja, 8/8 aqui, né? 8/8, que é tudo, corresponde a 224 pessoas, quanto que corresponde a 1/8? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o 224 e dividir em quantas partes? Em 8 partes que eu tenho, certo? Então, aqui, vamos realizar essa divisão juntos? Lembra que a professora explicou? Eu vou verificar qual que é o número maior do que eu tenho aqui na chave, certo? Pensar no 2. O 2, ele é maior do que o 8? Não, né? Ele não é maior, ele é menor, então ele não vai constar na tábua do 8. Mas e o 22? Olha que legal, o 22 sim. O 22, ele pode constar na tábua do 8. Mas será que tem? Vamos pensar, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 3 é 24. Passou o 3. Eu preciso pegar o quê? Um número menor. Então, é 8 vezes o 2. 8 vezes 2, 16. Olha, a professora vai diminuir aqui para vocês, certo? Então, ó, 22 menos 16, eu vou ter quanto? 16 para chegar no 22? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu vou ter o quê? 6. Vai sobrar 6. Tenho mais um número para abaixar, que é o 4. Agora eu tenho o quê? 64. Nossa, em qual tabuada? Estou vendo na tabuada do 8. Então, qual é o número multiplicado por 8, que é 64? Essa você sabe, porque sempre quando é o mesmo algarismo que multiplica, vocês já pegam rapidinho, né? Então, é o quê? 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 para chegar no 64 é o quê? Nada. Olha só que legal. Então, eu achei aqui que o quê? De todas essas pessoas, certo? Aqui, das 224, apenas 28 pessoas que nasceram na região, o quê? Na região Nordeste, ok? Então, verificaram como assim fica um pouco mais fácil de resolver? Fica um pouco mais simples, certo? Então, vamos continuar aqui. Ó. A professora deixou nos slides para depois, se quiserem acompanhar, ok? Agora, vamos para o nosso próximo exercício, que é um quiz. Ele envolve também a questão das partes iguais. Vocês podem usar o desenho, certo? Podem usar a simplificação, usar a representação. Então, fala aqui, um chocolate está dividido em 4 partes iguais. Fernando comeu uma parte e deixou o restante para Maria. A fração que representa a parte da Maria é... Então, pensem que ele está falando de Fernando, mas quer saber a fração que representa a parte da Maria, certo? Letra A, 4/3. Letra B, 3/4. Qual será? Um tempinho para vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder o quiz? Ah, foi moleza, não foi? Então, lá. Qual que é a fração que representa? 3/4. Por que é 3/4? Porque o chocolate está dividido em 4 partes. Como que a prof falou para vocês? O total de partes não é o meu denominador? Então, por isso já era uma resposta quase pronta para vocês aqui. Olha quem é o denominador aqui? O 4, total de partes. Aí, Fernando comeu uma parte. Se tinha 4 e ele comeu uma, logo ficou quantas para Maria? 3 partes. Então, Maria comeu 3 partes das 4 que tinham chocolate, ok? Tudo bem? Então, não esqueçam do que? Jogar, baixar o aplicativo, Matifico e continuar jogando. Nas próximas aulas nós teremos mais alguns jogos bem legais, certo? E hoje a gente estudou o quê? A gente resolveu vários exercícios, vários problemas, não é? Praticou várias formas do quê? Das frações mistas, das próprias e das impróprias, certo? Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem bem. Um abraço.